Boa noite, meus irmãos. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a oportunidade, agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui, agradecer a Marli pelo convite. Hoje eu vou falar de uma figura muito especial para a gente, que é o Adolfo Bezerra de Menezes. Falar dessas figuras é sempre interessante, porque a gente sempre servem de inspiração para que a gente possa repensar as nossas vidas. E eu vou fazer uma história um pouco diferente, que eu vou começar do fim, melhor, depois do fim. Porque eu tenho uma amiga que ela contava que há 80 anos atrás, tinha o avô dela, era analfabeto, não lia, não escrevia, mas ele era médium, aqui nas redondezas. E tinha uma coisa impressionante, que impressionava a família inteira, porque em transe mediúnico, ele escrevia receitas. Ele escrevia receitas porque as pessoas iam procurá-lo, para que ele pudesse diagnosticar naquela época, né, em 1940, não tinha SUS e não tinha médico para todas as pessoas. Então o serviço médico era muito difícil. Então a mediunidade valia de recurso. E o vô dela, que era analfabeto, mas sabia escrever receitas médicas, ele dava as receitas e assinava com o nome Bezerra de Menezes. E o Bezerra de Menezes, ele era uma figura, um espírito famoso, porque ele atendia em lugares humildes, em centros pequenos, pessoas que não tinham condição naquela época, de procurar um médico para que elas se curassem. Isso é muito interessante. Porque o Bezerra de Menezes continua fazendo, depois da vida, o que ele já fazia em vida. Então, isso é a primeira lição. A primeira lição. O que a gente vai ser no pós-vida é reflexo do que a gente é na vida. E esse homem, que foi muito importante para a gente, que nasceu em 1831 no Ceará, e ele vai ser importante para os espíritas, não por ter sido o médico dos pobres. Porque o Bezerra de Menezes ficou conhecido também como médico dos pobres, não nas manifestações mediúnicas, mas quando ele estava encarnado. E ele era o médico dos pobres antes de ser espírita. Então, para a gente fazer uma cronologia do Bezerra de Menezes, ele nasceu em 1831 no Ceará e veio para o Rio de Janeiro em 1851 para estudar medicina. Ele passou por dificuldade estudando medicina. Tem uma história dele que também é interessante, porque ele tinha dificuldade, então ele dava aula particular para conseguir se manter, né, no Rio de Janeiro. Teve uma época que ele estava passando por muita dificuldade. Então apareceu um aluno dizendo assim: olha, preciso de aula particular de matemática. E ele falou quanto custava a hora, era exatamente o que ele devia para a dona da pensão. E o aluno disse: tudo bem, então eu vou te pagar e eu venho no dia tal para a gente ter a aula. Ele: não precisa, você nem teve a aula. Ele falou: não tem problema. Se eu não te der o dinheiro para a aula, eu vou gastar esse dinheiro e vou ter problema, porque eu não vou poder ter a aula. Então ele aceitou o dinheiro e o aluno nunca apareceu. Mas ele vai aos 25 anos, em 1856, ter a sua formação em medicina. E ele fez um trabalho de conclusão de curso sobre o câncer, né? E teve reconhecimento por esse trabalho, pelo trabalho como médico. Então ele entra para a Academia Imperial de Medicina e depois entra para o Exército. Mas isso aí já na década de 60, de 50 para 60. Agora, qual é a grande questão? Já na década de 60 existem registros que ele atendia pessoas que não tinham, lá em 1860, não tinham recursos para pagar por um médico. Então ele atendia muitos escravos, muitas pessoas de muito baixa renda, que não tinham como arcar com as despesas, e que ele atendia sem cobrar nada, né? E às vezes comprando remédio. Então esse homem, ele tinha uma preocupação, e essa é uma preocupação
do Bezerra de Menezes de atender os marginalizados, no sentido aqueles que estão à margem da sociedade, aqueles que estão excluídos da sociedade. Isso é muito bonito. Porque o Bezerra de Menezes era um grande conhecedor dos textos bíblicos. Então, ele faz, e aí vai mais uma lição, o Bezerra de Menezes faz o que Jesus fazia. Porque Jesus não curava só por curar. Naquela época de Jesus, quando uma pessoa tinha uma doença de pele, ela era automaticamente excluída da sociedade. Quando a mulher com fluxo de sangue estava excluída pela lei. Uma pessoa com uma mulher sangrando era considerada impura. Então, ao movimento de Jesus, as pessoas quando vão atrás dele buscando a cura, ele reintegra essas pessoas à sociedade. Então, essa reintegração, a preocupação com quem está à margem da sociedade, é uma preocupação de Jesus. E o Bezerra de Menezes reflete isso, porque ele é um seguidor do Cristo. Então, esse movimento dele vai acontecer em outros momentos. Por exemplo, depois de ser médico dos pobres, ele entra para a política. E vai ser político por 30 anos, inclusive no final da carreira, assumindo a presidência da Câmara, que era equivalente a um prefeito do Rio de Janeiro, já isso no final da década de 90. E sobre essa questão de ser político, ele tinha uma definição de política, que é interessante. Tem um livro do Canuto de Abreu, que faz um recorte do espiritismo na determinada data, que ele conta algumas coisas. E lá está escrito que o Bezerra de Menezes, a definição de Bezerra de Menezes de política era: a política é a arte de fazer o bem. Então, o Bezerra de Menezes, ele é um homem que vai colocando tudo em favor do bem, tudo em favor da reintegração social de pessoas. A pessoa que está doente, ela é reintegrada à sociedade com a cura. A pessoa que está sem emprego, ela que não pode comer, que não tem dignidade, você devolvendo dignidade, você reintegra a pessoa. Ele tem um artigo que ele escreve na década de 1860, né, que ele vai falar sobre a questão. Ele era abolicionista, né? O Bezerra de Menezes defendia o fim da escravidão. Mas ele não defendia só o fim da escravidão. Ele tem um artigo que ele diz que a gente precisa acabar com a escravidão, mas a gente precisa fazer duas coisas. Duas coisas. Primeiro, a gente precisa dar educação àqueles que forem libertos. E a gente precisa criar medidas para que essas pessoas sejam reintegradas à sociedade. E isso é bonito. Porque a gente paga um preço alto, porque no fim da escravidão essas pessoas foram jogadas de qualquer jeito, né, sem uma enxada, sem nenhuma condição de sobrevivência, e o preço que se paga por várias gerações é grande até hoje. E o Bezerra de Menezes dizia: a gente precisa educar e integrar essas pessoas à sociedade. Então o movimento dele é um dos movimentos que Jesus faz no Evangelho. Se a gente fizesse o que ele tinha pensado em termos políticos na época, hoje nós seríamos, com certeza, um outro estado, o Rio de Janeiro, porque eu estou falando de um homem que também era político, mas era realmente preocupado em dar dignidade às pessoas. Mas, com relação ao Espiritismo, ele só recebeu a primeira versão do Livro dos Espíritos, em 1875-76, do Joaquim Carlos Travassos, que era um amigo dele, que deu o livro. E ele relata, isso também está no livro do Canuto de Abreu, que ele leu o livro, e ele leu o livro de um dia para o outro, né? E ele reconheceu tudo aquilo que estava lá como coisas que ele sabia que existiam e que já estavam no que ele estudava, né, dos textos sagrados. Então o reconhecimento foi automático, porque ele entendeu aquilo como uma verdade universal. E ele vai então fazer
novamente o que ele sempre fez: colocar todo o seu esforço, toda a sua inteligência, toda a sua dedicação em favor do próximo, em favor de uma causa. E ele vai então se declarar publicamente espírita só em 1886, né? Então, alguns anos depois, quase uma década depois, ele se declara espírita para uma sociedade que era majoritariamente católica, né? E isso vai ser importante, porque isso é um choque para a sociedade quando ele se declara espírita. E ele vai fazer parte do movimento que vai fundar a Federação Espírita Brasileira, né? Movimento que ele pensou para unificar o movimento espírita. Então, para nós espíritas, nos anos que ele trabalhou, porque ele desencarna no ano 1900, ele teve uma importância fundamental. Mas a importância do Bezerra de Menezes não é, com certeza, pelos cargos que ele, Bezerra de Menezes, ocupou. Então ele foi médico, foi deputado, teve um cargo equivalente a prefeito, ele foi presidente da FEB, mas o mais importante, e a lição, e é o que eu queria deixar para a gente aqui hoje nesse vídeo curto, ele colocou tudo o que ele tinha, sua inteligência, seus recursos financeiros, ele colocou o seu tempo, ele colocou a sua vida num propósito de auxiliar o próximo, mas para reintegrá-los à sociedade. Então, uma vida que pode ser descrita como uma vida de caridade, numa vida que realmente é capaz de transformar aquele meio, porque ele coloca nas coisas que ele faz o seu coração, a sua alma. E quando a gente olha para a vida dele, a gente tem certeza que ele seguiu e era um seguidor do nosso modelo e guia que é Jesus, porque a vida dele como um todo reflete isso. E por isso que ele vai continuar, depois da vida, na nova vida, seguindo os passos do Mestre. Então, que essa alma generosa, que no pós-vida atendeu doentes, se preocupou com as pessoas, porque é um seguidor do Cristo, que ele receba o nosso carinho, receba o nosso amor, e que ele possa ser para nós um exemplo de um homem que foi um verdadeiro apóstolo da caridade, porque seguiu o nosso Mestre Jesus de Nazaré. Então fica aqui o nosso singelo vídeo, nossa singela homenagem a esse homem por todo o bem e que ele fez, e que esse bem possa também um dia, já nessa vida, né, ou o mais rápido que a gente puder, brilhar em nossos corações. Muita paz, tudo de bom, que Jesus nos abençoe e nos ilumine sempre. Graças a Deus. Muita paz.